Fala galerinha, mais uma videoaula aí para o nosso canal. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí, apertar o sininho das notificações, que vamos estar postando diariamente conteúdo para os alunos que estão sobre confinamento social, tá certo? E vamos bombardear aí no like aí no nosso vídeo, tá ok? Espero poder estar ajudando vocês. Essa aula de hoje é uma aula para os alunos do terceiro ano, sobre polinômios, função polinomial, ok? E sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula de hoje, ok? Espero que vocês possam estar aproveitando essas aulas e estar tirando bastante as dificuldades de vocês. Bem, alunos, senhores, para a nossa aula de polinômios na variável dos números complexos, que é completamente diferente de uma expressão polinomial para os oitavos anos. Lá nos conceitos básicos de polinômios, que são os monômios, a introdução de como surge o monômio, binômio, trinômio, essas coisas todas. Para a nossa aula de hoje, nós vamos apenas trabalhar os conceitos básicos, ok? Algumas questões simples como quociente dominante, polinômio nulo, o maior expoente, que é o grau do polinômio, e o valor numérico de um polinômio. Essa aula de hoje será sobre esses 4 itens, ok? Enfim, vamos lá. Chama-se uma função polinomial qualquer função do complexo em complexo, ou seja, eu tenho um conjunto do complexo como domínio e terá uma resposta no conjunto complexo no contradomínio que formará sua imagem. Lembrando que o complexo agora, a função polinomial pode admitir como termo uma raiz negativa. Então, função polinomial com os números complexos. Pode ser positivo, negativo, fracionário, raiz quadrada e raiz quadrada negativa, que nesse caso aqui já é entre os números complexos. Então vamos lá. Eu tenho uma função polinomial desta maneira. Chamo de P de x, uma função polinomial, onde o an vezes x elevado a n é um termo, an menos 1, que é o termo consequente, vezes x elevado a n menos 1, no caso aqui, vamos supor que aqui é grau 5, então aqui vai ser grau 4 e assim sucessivamente. Eu vou colocando os termos consequentes e os expoentes dos graus aqui, ele vai sendo decrescente. Então o objetivo é de chegar a um grau dominante aqui, vamos supor que seja um grau 10, e o objetivo é chegar a uma constante qualquer, ou seja, essa constante aqui pode ser qualquer número. Aonde o an, que é esse cara aqui, ó, esse an menos 1, an menos 2 e o a0, eles são chamados de números complexos, ou possa ser qualquer número que você possa entrar no conjunto dos números complexos. Pode ser o 2, pode ser o menos 2, pode ser o raiz de 4, pode ser 3 sobre 5, pode ser 0,2, pode ser raiz de menos 4, por exemplo, que aqui já surgem números complexos. Esse n menos 1, n menos 2 são chamados de números naturais, ou seja, o expoente serão sempre números naturais, admitindo assim só números positivos. Não posso ter um número negativo aqui, tipo assim, x elevado a menos 1, não pode ser nesse conjunto dos números polinomiais. Vai ser sempre um número positivo e obedecendo sempre uma escassa. O primeiro elemento, o primeiro termo sempre vai ser o de maior grau para o menor grau. Esse an, x elevado a n são chamados de termos. Então aqui eu tenho o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, enésimo termo e último termo. Então, esse cara aqui é chamado de coeficiente, tá certo? E esse cara aqui é chamado de grau de polinômio. Beleza, exemplo aqui, ó. Menos 2, x elevado a 4, mais 3x elevado a 3, mais x elevado ao quadrado, mais x elevado a 1, menos 1. Observa-se que aqui eu tenho uma equação polinomial de quarto grau, ou seja, o grau aqui desse x é de quarto grau, então a gente já sabe que se fosse resolver essa função, ela teria
no máximo 4 raízes, ok? Observa-se que o coeficiente ele é menos 2, tá certo? O coeficiente aqui é 3, o coeficiente aqui é 1, e o coeficiente aqui é 1, e o termo que é a constante é menos 1. O que é o coeficiente dominante? O coeficiente dominante é o termo de maior expoente, ou seja, nesse caso aqui, o coeficiente dominante vai ser o menos 2, porque o menos 2 está multiplicando com o expoente x elevado a 4. Nesse caso aqui, 3x elevado a 3, ele é menor que x elevado a 4. Ou seja, o coeficiente dominante sempre vai ser o de maior grau. Outra situação também que é muito importante, conceito básico, polinômio nulo. O que são polinômio nulo? São todos os coeficientes quando eles são iguais a zero. Então, para que esse polinômio seja nulo, todos os coeficientes devem ser igual a zero. E sabe-se que em alguns exercícios ele pede para você desenrolar aí a missão. Calcule o valor de m para que esse coeficiente seja nulo. Então, conceitos básicos para resolver o nosso problema posteriormente. Como eu falei agora há pouco, o grau de polinômio. O grau de um polinômio é o maior expoente. Ele indica-se por px, então ele vai ser gr de p. O grau desse polinômio aqui, ele vai ser grp. Exemplo, menos 2x elevado a 6, menos x elevado a 4, mais 3x elevado a terceira, mais x mais 5. Então, o grau desse polinômio é de grau 6, porque o maior expoente é 6. O valor numérico de um polinômio. O valor numérico de um polinômio, isso aqui também já é uma coisa bem simples. É como se fosse uma expressão algébrica e você ter que substituir o valor de x por qualquer valor e descobrir o valor dessa expressão. Então, eu coloquei aqui o exemplo. Dado um polinômio p de x, x elevado à terceira, menos 2x elevado ao quadrado, mais 1. Determine p de menos 1. O que você irá fazer? Você vai pegar aqui essa função, vou colocar bem aqui, x elevado a 3 menos 2x elevado ao quadrado, mais 1. Observa-se que, por ser de terceiro grau, ainda está faltando aqui um x, ó. X à terceira menos 2x elevado ao quadrado, está faltando x, e o x elevado a zero ele é igual a 1, então ele não está aqui, mais 1. Beleza. Para resolver aqui é só fazer a substituição. Então, meu p de menos 1 ele é igual a menos 1 elevado à terceira menos 2 vezes menos 1 elevado ao quadrado mais 1. Observa-se que eu só substituí o x. X é menos 1, x é menos 1, e agora resolve o problema. Devemos lembrar também alguns conceitos básicos de potência, tá? Sabe-se que todo número negativo elevado a um expoente ímpar, a resposta vai ser negativa, e um valor negativo elevado a expoente par, a resposta vai ser sempre positiva. Então, resolvendo o problema, isso aqui é igual a menos 1 elevado a 3, vai dar menos 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1, e por ele ser negativo, a expoente ímpar, então aqui vai ser menos 1. Menos 1 elevado a 2 vai dar positivo. 1 vezes 1, 1. Menos vezes menos, mais. Então aqui vai dar menos 2 vezes 1 mais 1. E agora, resolvendo o problema, menos 1. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2 mais 1. Observa-se que nós temos dois termos aqui idênticos, só que opostos, ou simétricos. Então, eu vou anular esses dois e minha resposta final vai ser igual a menos 2. Então, o valor numérico desse polinômio é igual a menos 2. Ok? Então, vamos resolver alguns exemplos, alguns exercícios, ok?
Bem, galerinha, aqui tem alguns exercícios básicos para se resolver. Peço que você dê uma relembrada nos conceitos básicos que já foi ensinado para vocês e tentem desenrolar a missão. Dê um pause no vídeo e tentem resolver a questão, tá certo? Bem, eu creio que vocês já deram pause no vídeo, já resolveram e vamos verificar se você acertou a questão. Caso você não tenha entendido, preste atenção e vamos tentar tirar as dúvidas. Primeira questão, sobre polinômios não variáveis complexos. Indique as expressões que representam polinômios. Bem, como eu falei, uma função polinomial ela é um polinômio por seguintes caracteres. Os coeficientes, que são esses elementos aqui, devem pertencer aos complexos, ou seja, pode ser qualquer número que esteja no conjunto dos complexos, positivo, negativo, fracionário, raízes quadradas, potenciações, números decimais e até raízes negativas, já que pertencem aos complexos. A outra situação que vocês devem lembrar é que o expoente deve pertencer aos números naturais, ou seja, não pode ser número negativo, nem fracionário, certo? Tem que ser sempre um número natural. Então observa-se o seguinte, a letra A, ela é uma função polinomial da seguinte maneira, ela é de grau 10, o coeficiente dominante é o -2 e ela tem apenas 3 termos. Os outros termos significa que o seu coeficiente é nulo. E quando ele é nulo, ele não aparece. Tipo assim, vou fazer uma demonstração para vocês. Por exemplo, esse cara aqui é -2x elevado a 10, mais 0 vezes x elevado a 9, mais 0 vezes x elevado a 8, mais pontinho, pontinho, confere? Aí mais x elevado a 5, mais 0x elevado a 4, mais pontinho, pontinho, mais, desculpa, -1. Então, se você observa aqui, eu tenho apenas 3 termos. Por que os 3 termos? Porque os outros termos que são menores que 10, o coeficiente é 0. E quando o coeficiente é 0, significa que todo número multiplicado por 0 é 0, então logo esse valor ele não aparece. Então vamos supor o exemplo aqui, que se eu tivesse -2x elevado a 10 mais 0x elevado a 8, se eu multiplicasse para saber o valor numérico do x e colocasse o número 1, por exemplo, 0 vezes 1 elevado a 3 vai dar 0. Então, os termos que não estão aparecendo aqui significou que o seu coeficiente é 0. Então, esta função aqui, ela é uma expressão polinomial, ok? Agora, a letra B, ela é uma expressão polinomial? Vamos observar alguns critérios importantes. Relembrando o conceito básico da potência, bora ver se vocês lembram aí. A elevado a -1. A elevado a -1 significa que todo número negativo ele é igual ao inverso dele, um expoente positivo. Então, se você observa aqui, ó, eu estou trabalhando uma potência x elevado ao quadrado. Então, para que eu possa resolver essa expressão, eu vou utilizar essa regra básica da potenciação, certo? Então, esse número aqui, 4 sobre x ao quadrado, se eu utilizar a regra, eu faço o inverso dele, ou seja, ele vai ficar desta forma, x elevado ao quadrado sobre 4 elevado a -1. E utilizando a regra da potenciação, todo número elevado ao expoente, você sabe que você deverá multiplicar. Então, vai ficar x elevado a -2 sobre 4 elevado a -1. Então, observa-se que nesse caso aqui, o expoente de x ele é negativo. Então, nesse caso aqui, por ele ser negativo, ele não é uma expressão. Não ok. Então, é uma expressão polinomial, não é uma expressão polinomial, porque esse x² ele vai ser negativo e logo não satisfaz o nosso problema.
Ok? Quem acertou, parabéns. Vamos para a nossa segunda situação. Determine o grau de cada polinômio. O que é o grau de um polinômio? O grau de um polinômio é o expoente de maior valor numérico, né? De maior valor agregado aí. Então, deixa eu fazer um exemplo aqui. Esse 3 ele é o coeficiente, esse x potência 4, menos 6 ele é o coeficiente, x potência 2, mais 5 é o coeficiente, x potência 1. Então, observa-se que nesse caso aqui, eu tenho x à quarta, mas eu não tenho x à terceira. Significou que o coeficiente do x à terceira é zero, então por isso ele não aparece. Então, o grau desse polinômio, chamado de GR, de P, ele é igual a 4, porque é o de maior grau. Nesse caso aqui, eu tenho um binômio de Newton. No binômio de Newton, você deve resolver as regras básicas, tipo a soma do quadrado, não é isso? Que é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Nesse caso aqui, o grau da potência é 7. Para resolver, eu precisaria estar resolvendo aí o binômio de Newton. Enfim, alguns critérios básicos, sabe-se que sempre o primeiro termo é multiplicado, não é isso? Eu vou pegar esse primeiro termo aqui e esse último termo. Se você relembrar os produtos notáveis, né, quadrado da soma de dois termos, o primeiro termo sempre vai ser elevado a 7, o último termo também vai ser elevado a 7. Então, seguindo esse raciocínio lógico, o grau desse polinômio aqui vai ser 3x ao quadrado elevado a 7, mais pontinho, 10x elevado a 7, tirando aqui essa regra básica que não importa para nós agora, eu só preciso saber qual é o grau desta expressão. Então, por conceitos básicos, qualquer situação que seja aqui nesta operação, o primeiro termo sempre vai ser elevado a 7 e o último termo também vai ser elevado a 7. Então, observa-se qualquer situação que esteja exposta para vocês aqui, o grau dominante sempre vai ser o primeiro termo, tá certo? Então, pela propriedade da potência, 3x elevado ao quadrado elevado a 7, significa que tudo que está aqui dentro desse parênteses será elevado a 7, ou seja, ficará 3 elevado a 7, x ao quadrado elevado a 7. E a propriedade da potência repete a base e multiplica os expoentes. Então vai ficar 3 elevado a 7, x elevado a 14. Eu tenho 7, 14. E o grau desse polinômio é igual a 14. Ok? Espero que você tenha entendido aí. Terceira questão, uma questão bem já um pouco mais puxada aí para o ramo dos conceitos básicos. Essas questões desse formato aqui geralmente caem em CIS, PSC, ENEM, e você não reconhecendo a base, os conceitos básicos acaba que se confundindo, tá certo? Então vamos lá, pegando os conceitos básicos que eu passei para vocês nessa aula. Coeficiente nulo significa que anula as questões. Vai ser um polinômio nulo. Grau de um polinômio significa que o expoente é de maior valor numérico. E para que você possa identificar algumas relações, você vem para os conceitos básicos. Eu coloquei aqui, para que valores reais de K a expressão que está aqui, polinomial, tenha grau 2. Então, para que essa expressão tenha grau 2, significa que o grau, esse grau aqui, ó, que é o terceiro grau, esse cara aqui é o segundo grau, esse é o primeiro grau e esse aqui é a constante. Para que essa expressão tenha grau 2, significa que o grau 3 não deve existir. Então, quais valores de K será necessário para que eu possa colocar aqui para que o grau 3 não exista? Como eu falei anteriormente para vocês aqui nessas expressões aqui, para que um grau não exista,
o coeficiente tem que ser zero. Então, se o coeficiente tem que ser zero, o valor que está do lado do x à terceira tem que ser zero. Então, para resolver o problema, nós iremos pegar essa expressão que está aqui, 2k ao quadrado menos 8, e igualar a zero. Beleza, resolvendo a expressão. Então, 2k, esse aqui é negativo, passa para o segundo membro como positivo. Esse está multiplicando e ele passa dividindo. K ao quadrado é igual a 8 dividido por 2. K ao quadrado é igual a 4. K é igual a mais ou menos raiz de 4. E K é igual a mais ou menos 2. Ou seja, quais os valores de K satisfaz essa expressão para que ela tenha grau 2? Então, tenho mais ou menos 2. Será 2 positivo ou será 2 negativos? Bora verificar se isso é verdade? Então, vou pegar aqui, ó, 2k ao quadrado menos 8. Então, se eu substituir por 2 ou menos 2, vai ficar 2 vezes 2 elevado ao quadrado menos 8. 2 vezes 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Se eu colocar tanto positivo como negativo, 2 vezes 2, 4. Menos 2 vezes 2, mais 4. Então, menos 8. 2 vezes 4, 8. Menos 8 é igual a 0. Então, qualquer valor que eu colocar aqui, K, tem que ser 2 positivo ou 2 negativo. Ele não existe e essa expressão passa a ser de grau 2. Ok, pessoal? Beleza? No mais, fique com Deus. Até a próxima. E eu vou colocar uma atividadezinha para vocês desenrolar a missão aí, tá ok? Deixa nos comentários a resposta para verificar se está correto. Ok? Vou dar um pause aqui. Beleza, pessoal? Então, aqui vai ficar uma questão. Eu espero que vocês resolvam essa questão. Coloque no comentário aí a resposta. E vamos verificar se você está ok. Beleza? Obrigado. Até a próxima. Fui!